Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área, primeiramente sejam todos muito bem-vindos a este canal, canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, beleza? E ó, lembrando sempre, quem tá chegando agora, não deixa de clicar no link, vem pro nosso grupo do Telegram que lá a forra tá pesada nesse mês, hein? Hoje, exclusivamente hoje, sexta-feira, tá um dia de trocação chatinha com a casa, mas ainda alguns jogos aqui da Série B que começou exatamente hoje. Então, tô de olho lá e se pintar alguma bala, vou mandar pra vocês. Se não, amanhã, 8 horas da manhã, a gente tá ligado já a 220, que tem muito jogo bom. Fechou? Então fica comigo até o final. Não se esquecendo que no final do vídeo tem aquele nosso bilhetinho do YouTube, que nós já vemos 4 greens seguidos nos bilhetinhos do YouTube. Então vamos buscar o quinto green e chama na forra, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo que amanhã tem muita coisa boa pra gente estar analisando junto aqui, fechou? Então, ó, pra gente começar amanhã, TFF1, segunda divisão da Turquia, em fase final do campeonato, tá? Tuzlaspor recebe o Bodrumspor, jogo muito bom, jogo de duas realidades diferentes hoje no campeonato, tá? O Bodrumspor é o primeiro time que faz aquele quadrangular final, tá? É o primeiro time que se classifica para o quadrangular final, para quem sabe aqui conseguir a terceira vaga de classificação. E o time do Tuzlaspor é um time que para mim matematicamente ainda tem chances, porém 6 rodadas para o final do campeonato, ele tá a exatamente aí 15 pontos. Então tem 18 disputado, ele tá 15 pontos atrás, matematicamente tem chance, porém, cara, eu acho muito difícil. Então o Tuzlaspor agora brigando aí para permanecer na segunda divisão, não vai brigar em nada, vai ficar em meio de tabela. Já pro lado do Bodrumspor, ele precisa da vitória se quer manter, porque do terceiro colocado, na verdade do segundo, que é o Rizespor, até o time do Manisa, que tem 45 pontos, então do segundo ao 11º existem chances reais de classificação para o quadrangular final. Então o Bodrumspor, que é o último colocado, precisa da vitória se ainda quer permanecer e quer ficar lá. Então vejo um jogo muito pegado e muito disputado pelo lado do Bodrumspor, fechou? Até por isso o mercado precificando aqui o Bodrumspor como favorito, por conta do Tuzlaspor não disputar mais nada e não brigar por mais nada nessa competição, beleza? Então, como falei para vocês, o Tuzlaspor tá 15 pontos aí dessa classificação, não vai brigar por mais nada. Tem um under 2,5, menos de 2,5 gols batendo em 3 dos últimos 4 jogos, jogando dentro de casa, 3 vitórias e uma derrota, tá? Já o Bodrumspor, que é o time que vai brigar, que vai disputar aí ponto a ponto a sua classificação para o quadrangular, tem um dupla chance batendo em 6 dos últimos 7 jogos, tem over 2,5, mais de 2,5 gols em 6 dos últimos 7 e jogando fora 2 vitórias e 2 derrotas. É um time que oscila bastante quando joga fora de casa, tá? Porém, tem uma média boa de 1,62 gols marcados na competição e falhou em marcar em apenas 24% dos jogos, tá? Eu gosto muito aqui do dupla chance do Bodrum, porém essa odd do dupla chance tá 1,30. Gosto de pegar alguma coisa a favor do Bodrum, porque acho que ele é o time que vai mandar, é o time que vai querer ganhar. Então assim, leva pro ao vivo, vê a intensidade. O handicap 0-0, que é a mesma coisa que o empate anula, tá pagando 1,57. Eu gosto dessa odd, vejo sim o Bodrumspor favorito para esse jogo. Então leva esse jogo pro ao vivo, vê realmente como que vai ser, como que o Tuzlaspor vai levar esse jogo, se ele realmente vai abdicar de jogar, ou então se ele vai fazer corpo mole. Aí sim a gente entra nessa vitória do Bodrumspor aqui. Mas o que me agrada muito é o dupla chance a favor do Bodrum, fechou? 2h30 da tarde, continuando na TFF1, a gente tem o Denizlispor recebendo o Kesiorenguçu, tá? Kesiorenguçu, que é o primeiro time fora da zona de classificação, porém vai entrar em campo sabendo o que precisa fazer, porque o Bodrumspor vai jogar 10 horas da manhã, tá? Já pro lado do Denizlispor, o que eu vejo aqui para vocês, tá? Denizlispor, ele tá 12 pontos de se livrar do rebaixamento. Porém, desses 12 pontos, tem 18 a ser disputados. É assim, muito difícil dele escapar desse rebaixamento, por quê? O Adanaspor e o Gençler Birliği, eles não podem somar pontos, tá? E que vamos supor, se o Gençler Birliği ganhar 2 jogos aqui desses 6 que tem a disputar, se ele somar 6 pontos, o Denizlispor já não chega mais, tá? E o Adanaspor a mesma coisa, se somar aí 6 pontos, já fica muito difícil a situação do Denizlispor, mas porém, matematicamente, ele ainda tem chance de se livrar. Eu já vejo esse jogo um jogo muito mais pegado do que o jogo do Tuzlaspor, tá? Por quê? Denizlispor briga contra o rebaixamento e o Kesiorenguçu ele briga para subir e para classificar para o quadrangular final. Então jogo muito pegado, jogo muito disputado mesmo, eu vejo do começo ao final, beleza? Como falei para vocês, alguns dados importantes aqui da partida. O Denizlispor ele tem um over 2,5 batendo em 4 dos últimos 5 e jogando dentro de casa 4 derrotas consecutivas, não é à toa que é o vice-lanterna da competição, beleza? Já o Kesiorenguçu a vitória, se ele ganhar amanhã, voltando aqui para vocês, ó, se ele ganhar amanhã
com uma vitória. Ele, por mais que o Bodø/Spor vença amanhã, ele passa o Göztepe na questão de gols pró e gols contra, saldo de gols, e ele acaba entrando no quadrangular final. Então, com uma vitória, ele entra no quadrangular e fica esperando o jogo do Göztepe para ver se ele volta para a 8ª colocação ou se ele fica na 7ª colocação, beleza? Então, assim, ele tem um over 2,5 gols, mais de 2,5 gols, batendo em 6 dos últimos 5 jogos, tá? E jogando fora de casa, 3 derrotas e 1 vitória. Não é uma campanha muito boa fora de casa, mas para quem quer uma vaga, quem quer a classificação, precisa jogar as últimas fichas nessas 6 rodadas finais, tá? Gosto muito da gente pegar alguma coisa favorável ao Koseiro Gucci aqui, tá? Mas o que mais eu vou estar buscando aqui é o under 3,5. Não gosto de indicar under goals na Turquia, porque a Turquia é um campeonato over goals, tá? Mas é o seguinte, uma vitória simples resolve o lado do Denizlispor e uma vitória simples resolve o lado do Keşironguç, tá? Porém, os últimos jogos dele que eles se enfrentaram são jogos under goals, tá? São jogos de 2-0, 1-0 e aqui tivemos um 2-1. Nos últimos 3 confrontos bateu essa linha de under 3,5 gols. E pelo momento, pela situação que vão se enfrentar, creio eu que tem tudo a bater esse under 3,5, porque se sair um gol de ambos os lados, o time tende a dar aquela cozinhada e, cara, dar aquela cozinhada e garantir os 3 pontos que vai ajudar muito na classificação, tá? Mas pra mim, veja um jogo aqui pra empate, um jogo pra 1-0, 1-1 no máximo, beleza? Saindo da 2ª divisão, vamos dar um pulinho na 1ª divisão turca, que amanhã a gente tem o vice-líder Fenerbahçe recebendo o Ankaragücü, esse jogo 2h30 da tarde na casa do Fenerbahçe. Fenerbahçe, que é o 2º colocado, como falei pra vocês. O Galatasaray jogou hoje na sexta-feira e meteu 6-0 no Kayserispor, que é o 7º colocado da competição. Com isso, o Galatasaray, ele abriu 9 pontos de vantagem, tá? 9 pontos, o Fenerbahçe tem um jogo a menos. Com essa vitória, o Fenerbahçe volta a 6 pontos e aí fica nesse quadrangular final, nessa decisão final, para ver quem é o campeão aqui do Campeonato Turco, que para mim o jogo, a disputa vai ficar entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá? Lembrando que o campeão do Campeonato Turco garante imediatamente sua vaga para a Champions League e o 2º e 3º colocado para a UEFA Europa League, tá? Então o Campeonato Turco dá apenas uma vaga na UEFA Champions League. Então esse final vai ser muito pegado mesmo, tá? O Fenerbahçe, ele tem um dupla chance batendo ao seu favor em 13 dos últimos 15 jogos, jogando em casa, 3 vitórias e 1 derrota nas últimas 4 partidas, tá? Recebe o Ankaragücü, que não é um time muito forte, 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Se a gente olhar aqui, é o 14º colocado, tá? Porém, 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Fenerbahçe briga por título, Ankaragücü briga para não cair para a 2ª divisão. Então vai ser jogo pegado, vai ser jogo disputado, chance de gols para ambos os lados aqui, beleza? E o Ankaragücü, ele sofreu o primeiro gol, ele acabou sendo vazado primeiramente em 6 dos últimos 5 jogos e jogando fora de casa, 3 derrotas e 1 vitória, tá? É um time que não vem numa bela campanha como visitante. Se a gente olhar aqui como visitante, é a 16ª colocação. Estaria na zona de rebaixamento se levasse só como visitante. Já como mandante, o Fenerbahçe tem a 5ª melhor campanha, 1 empate e apenas 3 derrotas em 13 jogos, tá? Vitória do Fenerbahçe? Com certeza é o que a gente vai estar buscando amanhã, porém, vamos buscar no ao vivo, a não ser que leve esse Fenerbahçe junto com uma dupleta, e aí leva a vitória do Fenerbahçe e mais alguma duplinha, se você tem método para trabalhar duplas, triplas, múltiplas e alguma coisa do tipo, tá? Eu vou levar para o ao vivo, vou estar buscando o mercado de gols e o mercado de vitória do Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe começar numa intensidade muito grande, eu busco HTFT Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe começar mais ou menos, eu busco a vitória do Fenerbahçe com essa odd valorizada, beleza? Bom, saindo da Turquia, amanhã tem um joguinho muito bacana na Premier League, que é o vice-líder da competição, Manchester City, recebe o vice-lanterna, que é o Leicester City. Então o Manchester City 2º colocado e o Leicester City 19º colocado. Aqui nesse jogo, para mim, é um jogo de enigmas e é um jogo muito estudado devido a N fatores, tá? Primeiro fator, Manchester City tem o jogo da volta contra o Bayern de Munique, tá? Esse jogo na Alemanha na quarta-feira. Então assim, é um jogo sábado, é um jogo que pode ocorrer algumas lesões, pode acontecer alguma coisa. Então o Manchester City vai com o time titular ou vai com o time reserva. Lembrando que tem um jogo a menos e tá 6 pontos de vantagem do Arsenal. Então o que acontece? Olha como esse jogo vai ser um jogo muito estudado. O Manchester City, se ele ganhar esse jogo, ele fica com o mesmo número de jogos, porém 3 pontos atrás. E na próxima rodada da Premier League é o confronto direto entre Manchester City e Arsenal no Etihad Stadium, tá? Então assim, o Manchester City pode ficar
com o mesmo número de pontos, porém vai depender do jogo do Arsenal, que o Arsenal tem um jogo para fazer no domingo contra o West Ham, que o West Ham tá aqui na 14ª colocação. Então assim, o Arsenal vai entrar em campo no domingo já sabendo do resultado do Manchester, tá? Aí o seguinte, por outro lado, a gente tem o time do Leicester, que tem hoje uma das piores campanhas da competição. O time do Leicester precisa da vitória, porém todo mundo sabe como é enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium, tá? O Manchester City é muito forte e aí na cabeça do treinador, na cabeça do jogador do Leicester hoje tá passando o quê? Vamos pra frente, buscar um gol, tentar ganhar o jogo e aí tomamos contra-ataque, tomamos uma lavada do City, ou vem recuado e tenta buscar um ponto, que um ponto vai ajudar bastante. Lembrando que, se o Leicester perder esse jogo e o Southampton ganhar, o Leicester dorme na lanterna da competição, tá? Então, cara, vai ser um jogo muito estudado, um jogo muito bacana. Eu quero esperar a escalação do Manchester City, porque essa odd tá muito esmagada, até por patamares diferentes aqui. Se o Manchester City entrar poupando alguns jogadores, essa odd tende a valorizar e a gente pode pegar a vitória do City no ao vivo, tá? Porque mesmo com o time reserva, eu vejo o City dando uma atenção em especial à Premier League, visando que se ganhar amanhã e se ganhar do Arsenal no confronto direto, iguala no número de pontos. E aí, rapaz, é aqueles últimas rodadas, 1 ponto pra frente, 2 pra frente, 3 pra frente, 1 pra trás, e aí vai ser aquela briga de cachorro grande. Vai ser bom demais essa final. Eu ainda aposto que o Arsenal tem tudo pra ser campeão, porque depende só dele, só da campanha dele, beleza? Por mais que tenha um jogo de confronto direto aí, tem muito saldo de gols na frente, então muita atenção. Mas Manchester City é Manchester City, não pode deixar chegar, e eles chegaram. Então, puta que pariu, que final de campeonato que vai ser maravilhoso. O Manchester City, ele tem 9 vitórias consecutivas, tá? Nas últimas 9 partidas, a se tratar de Champions League e a se tratar de Premier League. E em casa vem de 7 vitórias, tá? 9 vitórias consecutivas, 7 vitórias em casa. É uma arrancada impressionante do time do Pep Guardiola. Já o time do Leicester, ele é o vice-lanterna, como eu falei pra vocês. Ele perdeu 8 dos últimos 9 jogos jogando fora de casa. 3 derrotas e 1 empate. Não venceu nos últimos 4 jogos, então, cara, não tem como a gente buscar alguma coisa a não ser a favor do Manchester City. Eu gosto muito do mercado aqui de ambas marcam não numa odd 1,75, porque eu acho que o Leicester não vai dar uma de louco, não vai ser um franco atirador e vai querer atacar, vai se defender, ainda mais se o Manchester poupar alguns jogadores, e aí vai se defender e tentar levar um pontinho para ele, que vai ser uma vitória ganhar 1 ponto no Etihad Stadium, tá? Mas vou deixar que o ambas marcam não, e se o Manchester vier com o time misto, leva pro ao vivo e tenta ver se valoriza essa vitória do City, ou até um handicap menos 0,5 ou um handicap menos 1 pro City, que se o jogo acabar com 1 a 0 a gente tem o reembolso da aposta, tá? Então leva pro ao vivo e busca as melhores oportunidades nesse jogo do City contra o Leicester City, beleza, rapaziada? Bom, continuando ali no campeonato português, a gente tem 2 jogos muito bacanas, tá? O primeiro deles, 2 horas da tarde, Deportivo Chaves recebe o Benfica em casa. O Chaves hoje que vive em uma situação não tão boa do campeonato, mas garantiu a sua permanência na competição, é o 11º colocado, faltam 7 rodadas pro fim da competição e pra mim a briga do título está exclusivamente entre Benfica e Porto. Lembrando que o Benfica ainda joga a Champions League, tem o jogo da volta, tá? Acabou levando 2 a 0 da Inter jogando em casa, então vai ter que ir para a Itália, vai ter que buscar uma vitória de pelo menos 2 gols para levar para a prorrogação e pênaltis. Então assim, já o time do Porto é o time que vai disputar com o Benfica, porém o Porto só joga Campeonato Português e Taça de Portugal. Foi eliminado das competições europeias, então se quer um título tem que ser no Campeonato Português ou na Taça de Portugal. Já o Benfica ainda tem esperanças de conseguir reverter esse placar jogando fora de casa. Eu acho muito difícil, acho que a Inter carimbou sua classificação quando venceu o Benfica aqui em casa. Então assim, Benfica vai jogar, vai ter chance, tem, porém acho muito difícil, então vai ficar aí como campeão do Campeonato Português, a disputa de título, beleza? Como eu falei pra vocês, o Deportivo Chaves ele não briga por mais nada, ele tem uma dupla chance em 3 dos últimos 4 jogos batendo e jogando em casa 3 derrotas e 1 vitória. Já o Benfica, cara, 7 pontos de vantagem pro Porto, tá? Faltam 7 rodadas, nessas 7 rodadas dá pra fazer 21 pontos sendo conquistados, tá? O Porto tem grande chance ainda de ser campeão, vai depender do Benfica nesse jogo de amanhã, se o Benfica vai poupar jogadores, tá? Porque ele tem um confronto muito difícil contra a Inter. Então se poupar jogadores, aí tem grande chance do Deportivo Chaves complicar a situação do Benfica, apesar de não ser um time tão bom, o time do Chaves, tá?
Jogando fora de casa, o Benfica tem 4 vitórias consecutivas e marcou o primeiro em 14 dos últimos 15 jogos, tá? A odd do Benfica tá uma odd bem esmagada, tá? Mas leva pro ao vivo e depende do jeito que o Benfica vir, depende da intensidade. Eu creio que eles querem ganhar o jogo sim, porque por já estar matematicamente não, mas abalado psicologicamente, seria a palavra certa pra gente estar usando aqui, depois da sapecada que levou da Inter, pode reverter? Pode, mas eu acho que ele não vai entrar tão desleixado assim no Campeonato Português a ponto de ser eliminado da Champions e depois perder o Campeonato Português também, tá? Então, gosto muito de mercado a favor do Benfica aqui, porém no ao vivo. Vamos levar para o ao vivo e se essa odd valorizar em média de 1,50, 1,60 e depender do volume de jogo do Benfica, a gente pega a vitória do Benfica, que eu acho que é o melhor caminho para a gente estar buscando aí, beleza? Depois, 4h30 da tarde, temos Porto e Santa Clara. Porto joga em casa, vai entrar em campo já sabendo o resultado do Benfica, então tem uma leve vantagem o Porto, que é o segundo colocado, 7 pontos atrás do Benfica. Já o Santa Clara é o lanterna, tá? Matematicamente, o Santa Clara ainda tem chances de classificação, tá? Tem pouquíssimas chances, é um time realmente muito limitado, subiu o ano passado e tem tudo para cair de novo para a segunda divisão, beleza? Mas, cara, futebol é futebol, a gente não tem como prever nada e nem prever o futuro, beleza? Então assim, o Porto, ele é a única competição que ele briga por títulos ainda, é o Campeonato Português e a Copa de Portugal, então creio que vai concentrar todas as suas forças para vencer o time do Santa Clara amanhã, por isso essa odd bem esmagada aqui de 1,10 na vitória do Porto, beleza? O Porto, ele tem uma dupla chance em 6 dos últimos 6 jogos, jogando em casa, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Santa Clara perdeu 10 dos últimos 11 jogos, realmente é um time bem limitado, e fora de casa, 6 derrotas consecutivas na competição. Por isso que o mercado tá bem esmagado a favor do Porto, tá? Mas tem um mercado que me agrada muito, tanto na Bet365 quanto na Betano, que é o mercado de vitória e ambas marcam, tá? Então assim, Porto para vencer e ambas marcam não, tá? Isso aí tá pagando odd 1,61, que eu acho que o Porto não vai ser vazado pelo Santa Clara. O Santa Clara vai vir fechadinho, porque é a mesma coisa no caso do Fenerbahçe lá. O Santa Clara, se ele conseguir um pontinho, tá de excelente tamanho para ele, beleza? Então vai vir fechado, mas não tem como segurar o time do Porto, tá? Então Porto para vencer e ambas marcam não. Faz essa duplinha lá que tá dando odd 1,61, é muito boa mesmo, beleza? Rapaziada, antes da gente continuar, como vocês sabem, o pai aqui tá fechadão com a Forbet, então ó, clica no link, vem pra Forbet, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix, e o nossa diquinha aqui do YouTube, vem na Forbet. Então é o seguinte, se tivesse depositado há 4 dias atrás, era 4 greens, já tinha sacado, tomado aquela Heinekenzinha do final de semana, fechou? Então clica aqui, que o primeiro depósito de até R$300, o pai conseguiu um desconto pra vocês, que é banca dobrada na mesma hora. Depositou 300, virou 600, depositou 200, virou 400, depositou 50, virou 100. Então clica no link, vem pra melhor casa de aposta nacional, beleza? Tamo junto, rapaziada. Então, por último, acabei separando aqui um jogo na Bundesliga, que a gente tem amanhã o time do Stuttgart recebendo o Borussia Dortmund, 10h30 da manhã. Por que eu separei esse jogo? Porque aqui a gente tem o Stuttgart na 17ª colocação, brigando para escapar do rebaixamento, junto com o Borussia Dortmund, que já está eliminado das competições europeias, brigando 2 pontos atrás do Bayern pelo título do campeonato alemão. Borussia Dortmund que liderou por uma boa parte da competição, porém jogou contra o Bayern de Munique em casa e levou uma sapecada de 4-1, não viu nem a cor da bola, e o Bayern assumiu a liderança, fechou? Então assim, vejo aqui um jogo pegado por quê? Como falei para vocês, o Stuttgart necessita da vitória, tá 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, é a meta do time se manter na primeira divisão na Bundesliga pro ano que vem. Já o Borussia tem como almejar algum título esse ano, é o título da Bundesliga. Então vejo o jogo muito aberto, jogo muito disputado, jogo para gols, jogo para cantos, tá? Então vamos ficar de olho nesse jogo aqui no ao vivo, tá? Dados importantes. O Stuttgart, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos, ele deu uma arrancada muito boa, jogando em casa 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Borussia Dortmund tem um over 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, 3 derrotas e 1 empate, faz 4 rodadas que ele não vence fora de casa, contando com a derrota do Chelsea, derrota do Bayern de Munique e teve uma derrota, se eu não me engano, pro Werder Bremen também aqui, tá? Então assim, muito cuidado com esse time do Borussia fora de casa, porém
É a única competição que eles têm, essa odd está muito alta, odd 1,95, pela necessidade do Stuttgart de também jogar, de também vencer. O mercado de gols é um mercado que está muito esmagado, tá? O 2,5 tá 1,67, o mercado de 0,5 HT tá 1,30. Eu gosto de levar pro ao vivo e buscar a vitória do Dortmund, tá? Até porque pega uma vitóriazinha do Dortmund aí na odd perto de 2, sai um gol do Dortmund, dá pra dar um cash bacana, um dupla chance do Dortmund, fazendo aquela combinadinha com dupla chance às vezes de alguém, tá? Então fica de dica pra vocês aqui, uma coisa a favor do Borussia Dortmund que eu vejo amanhã, que o Borussia Dortmund não perde esse jogo. Fechou, rapaziada? Então, ó, ótima sexta-feira pra todo mundo, bom finalzinho de noite aí, espero vocês amanhã no canal, porque amanhã é sabadão, começo da forra pesada. Fiquem com Deus, se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que ajuda bastante a gente crescer cada vez mais na comunidade do YouTube, fechou? Fiquem com Deus, excelente final de semana, chama na forra, fui, espero vocês lá no canal.